que mulheres inteligentes, fortes e capazes muitas vezes travam diante de uma pergunta tão simples quanto: como está a sua vida sexual? E por que, mesmo dentro dos consultórios, espaços de cuidado e ciência, ainda existe um silêncio desconfortável quando o assunto é prazer feminino? Apesar de vivermos em um tempo de avanços científicos e liberdade de expressão, quando o tema é sexualidade feminina, o silêncio ainda domina. E os dados científicos confirmam essa realidade. 67,8% das mulheres atendidas na atenção primária em Florianópolis apresentam disfunção sexual. Isso foi o que o estudo publicado na Revista Brasileira de Medicina de Saúde da Família e Comunidade em 2024 detectou. 53,5% das mulheres nos ambulatórios de ginecologia em Aracaju também pontuaram abaixo do corte para função sexual saudável. Isso quer dizer que elas apresentam alguma disfunção sexual. E esse estudo foi publicado na Revista Brasileira de Sexualidade Humana em 2022. E mais de 50% das mulheres nunca experimentaram um orgasmo. Essa informação foi divulgada pela Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Não é falta de tecnologia nem de informação, é o peso histórico do tabu, profundamente enraizado em crenças culturais, religiosas e sociais, e também na estrutura da medicina. Muitas mulheres deixam de relatar queixa por inibição, e muitos médicos deixam de perguntar por falta de preparo, desconforto ou constrangimento. Ou seja, o silêncio não está apenas na mulher, está também na formação médica. E se você está assistindo e sentindo que essa história é sua, respira e se acalma. Você não está sozinha nisso. Você também não está errada e não precisa continuar em silêncio. Hoje, nesse vídeo, eu, doutora Franciele Minotto, ginecologista, obstetra e sexóloga, mestre em ciências médicas, quero te conduzir numa reflexão importante. Por que as mulheres ainda têm dificuldade em falar sobre a sexualidade? E também eu quero te mostrar como romper esse silêncio de forma segura, científica e libertadora. Para entender a dificuldade da mulher, é preciso olhar para trás, e é bem para trás. Por muitos séculos, a sexualidade feminina foi tratada como algo perigoso, pecaminoso ou secundário. Na Grécia Antiga, Platão, que viveu 80 anos entre 427 e 347 a.C., já associava problemas femininos ao útero. Ele decretou que o útero inativo era a causa da histeria, uma enfermidade que provocava nervosismo, desmaio e insônia. Ele descreveu o útero como uma criatura desejosa de alumbrar, que, se ficasse estéril por demasiado tempo, começava a vagar pelo corpo. A própria palavra histeria deriva do grego hystera, que significa útero. Então, a histeria foi relacionada a uma doença surgida no órgão reprodutor de quem? Da mulher. Galeno, um médico romano, entendia que a falta de sexo levava a uma retenção do esperma feminino, uma substância que, se acumulada, poderia envenenar o corpo. E o tratamento era ter atividade sexual regular. Essa ideia se fixou por séculos. Na Idade Média, esses conceitos médicos eles foram esquecidos e a histérica passou a ser vista simplesmente como uma mulher dominada pelo demônio. O exorcismo, ou no caso das condenadas por bruxaria, a sentença de morte era a solução. Você já ouviu falar de algum bruxo que foi queimado na Inquisição? Eu não vi nem nada parecido na história, talvez eu desconheça. Mas quem foram as perseguidas e queimadas como bruxas na Inquisição foram mulheres. Os homens geralmente eram queimados porque protegiam as bruxas e não porque eram bruxos. Então a mulher
sempre foi vista com um certo ódio, um certo, ser indecifrável e dominado pelo demônio ou pelo útero. A moral burguesa, já saindo da Inquisição, lá pelo século XVIII, e século XVIII quer dizer entre 1701 e 1800. Essa moral burguesa do século XVIII foi repressora da sexualidade de um modo geral, mas, claro, de forma mais dramática com as mulheres. Século XIX, essa moral burguesa foi reforçada e a teoria de que o útero era um animal interno que habitava no corpo da mulher e deveria ser domado foi ressuscitada. E esse animal interno, que é o útero, provocava diversos distúrbios, segundo os médicos do século XIX. O século XIX, que foi de 1801 a 1900. Esse esforço de controle da sexualidade e controle da mulher piorou com a entrada das mulheres no mercado de trabalho por causa das guerras, das grandes guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, a mulher entrou no mercado de trabalho e na vida social. E nesse momento surgiu, emergiu o feminismo, que desafiava o dispositivo da sexualidade e as normas que pretendiam domesticar a mulher. A mulher saiu do ambiente doméstico e foi para o mercado de trabalho, e foi aí que surgiu o feminismo, onde você ia contra essas ideias de domesticação da mulher. A cultura europeia produziu entre os séculos XVIII e XIX uma variedade de discursos para promover a adequação da mulher a um padrão idealizado, apresentando a mulher como a mulher ideal, aquela que fosse casta, passiva e dessexualizada. Então, é o conceito antigo da recatada e do lar, era a casta, passiva e dessexualizada. Segundo Michel Foucault, que é um filósofo já do século XX, a histerização do corpo da mulher é um dos 4 poderes disciplinares sobre o sexo. O Michel Foucault fala muito sobre o biopoder, sobre como que você tem poder quando você coloca regras e normas no biológico. Segundo Foucault, o corpo feminino foi integrado ao campo das práticas médicas e posto em comunicação com o corpo social e a vida das crianças. Isso garantia a figura da mãe em contraponto à mulher nervosa, que era aquela imagem negativa da mulher, a mulher histérica, que não era dominável. Essa herança cultural ainda vive no nosso imaginário coletivo. Ela aparece nas falas das pacientes, nos silêncios das consultas, nos olhares desviados quando o assunto é o orgasmo, é o prazer, e até nessa necessidade que a gente tem de mudar a palavra para o algoritmo dessa plataforma não flopar o vídeo. Porque a censura em relação aos assuntos do prazer, aos assuntos de educação sexual, principalmente femininos, são uma afronta à estrutura social onde nós estamos inseridas. A histeria funcionou na Europa como uma norma prescritiva a todas as mulheres pela via negativa. Era o comando do que a mulher não devia ser. Você não devia ser a histérica. Essa doença serviu para qualificar a liberdade de expressão das mulheres. Então, eu posso me expressar até certo ponto. Desse ponto em diante, você já está sendo histérica. Então, foi um rótulo social produzido há muito tempo e que ainda hoje nós ressoamos esses conceitos. A mensagem sempre foi clara. A mulher que fala sobre prazer, orgasmo, gozar é inadequada, ela é exagerada ou ela é doente. Em 2016, entrou no meu consultório uma mulher que sentia dor na relação há 4 anos. Há 4 anos ela sentia desconforto em toda a relação. Procurou outros profissionais, ela teve o útero retirado, porque o problema deve ser o útero, mas a dor na relação se manteve.
E ela continuou procurando ajuda, mas muitos falavam: "Ah, não tem nenhum problema, a gente já tirou o teu útero, não sabemos mais o que fazer", e ela foi tendo que engolir essa dor em silêncio. Quando ela finalmente conseguiu entrar no meu consultório e falar: "Doutora, dói muito, ninguém acredita no quanto dói e no como isso me atrapalha". E graças aos tratamentos que eu tinha disponíveis, as nossas técnicas de treinamento, ela conseguiu ter o alívio dessa dor. Um dos causadores da dor era uma bactéria que ninguém havia tratado, mas o que fez a cura? Foi a minha escuta, foi ela poder falar, foi ela ter a coragem de dar detalhes sobre a dor, o que nem sempre é estimulado no consultório, porque só se fala: "Ah, tem dor. Ah, mas você não tem útero. Como é que está doendo?". Está doendo. Não interessa se tem útero ou não tem, a dor existe e ela precisa ser ouvida. Toda mulher, desde cedo, aprendeu a cuidar da própria imagem, mas quase nenhuma aprendeu a cuidar da própria sexualidade. A maioria cresceu ouvindo frases como: senta direito, fecha as pernas, não fala sobre isso, menina direita não pensa em sexo. Ou seja, antes mesmo de saber o nome das partes do corpo, a mulher aprende a ter vergonha delas. E a vergonha molda profundamente a forma como ela fala ou não fala sobre sexo. Estudos sobre consultas ginecológicas revelam que, ao nomear as partes do corpo, é recorrente a substituição do termo formal por outro. Por exemplo, substituir vagina por perereca, pepeca, perseguida, ou seja, por apelidos. Eu até estou tentando me adaptar ao apelido de poderosa, porque ou valiosa, porque os algoritmos eles não gostam da palavra vagina, porque eles estão inseridos também na nossa cultura que censura a sexualidade, principalmente a sexualidade feminina. Então, é comum na própria consulta ginecológica se usar apelidos para o órgão genital feminino. Há uma total omissão do termo da questão, tipo, ai, ela não consegue falar vagina. E tem outros nomes, como buceta, que também, né, que é uma bolsa, e o significado do português não tem nada a ver com vagina, ela é um apelido, mas, né, isso também é contraindicado nos algoritmos. Não se pode falar esse tipo de palavras. E essa palavra buceta também, ela tem uma carga pejorativa. Seria um apelido maldoso para a vagina. Então, se pensa, na própria consulta ginecológica já é difícil você falar o termo correto. Imagina socialmente. Quando os assuntos são relacionados à sexualidade, os pacientes eles se referem a sua própria sexualidade de forma metabólica, como é o exemplo do rally rola, do na hora H. Então, nem mesmo quando eu quero falar sobre o ato sexual, eu consigo nominar isso dentro de um consultório ginecológico. Foi um estudo chamado Gênero no Consultório Médico, de Osterman e Rosa. As mulheres que cresceram em um ambiente de repressão sexual tendem a ocultar sintomas e evitar pedir ajuda, mesmo quando estão com dor, dificuldade de excitação ou ausência de orgasmo. O tabu cria um ciclo vicioso. A mulher sente algo estranho, acha que o problema é só com ela, não fala, não recebe ajuda, o problema piora e a vergonha aumenta. E em muitos casos, o que era uma dificuldade inicial, comum, simples de tratar, se transforma num sofrimento crônico. E para muitas mulheres, o silêncio tem camadas mais profundas. Os estudos mostram que nas consultas ginecológicas há um pressuposto por parte dos médicos de que toda a paciente, toda mulher tem relações heterossexuais, sem que jamais seja considerada a possibilidade de outras identidades afetivo-sexuais. Além disso, mulheres em fases da vida como a menopausa, pós-parto, adolescência, podem apresentar diferentes queixas. Por exemplo, 60,4% das mulheres na menopausa apresentam alguma disfunção sexual. E
Para mulheres que cresceram num contexto de violência ou abuso, falar sobre a própria sexualidade pode disparar muitos gatilhos, memórias, medos e até dissociação, quando eu me separo do meu corpo ou daquele momento. O corpo aprende a se proteger, inclusive quando se fala de sexo. Além disso, muitos profissionais evitam perguntar sobre a sexualidade por constrangimento ou por não terem sido treinados para isso. Esse é um problema grave, porque 96,3% dos professores de 110 escolas médicas brasileiras ofertam temas sexuais, mas com média de apenas 6 horas por disciplina. Existe apenas uma vaga de residência médica em sexologia no Brasil todo, no Hospital de Clínicas da USP de Ribeirão Preto, que foi liberada em 2022. A residência em sexologia tem duração de só um ano e requer formação prévia em ginecologia obstetrícia ou psiquiatria. Ou seja, em 6 anos de medicina, menos de 10 horas são dedicadas à sexualidade humana. E dessas horas, quase nenhuma vai abordar prazer, que é o sinônimo aqui hoje para orgasmo, mas prazer e orgasmo têm diferenças. Não vão abordar desejo ou nem mesmo resposta sexual feminina. Se fala muito sobre a resposta sexual de um modo geral, sem especificar a feminina, que é diferente da masculina, e todos já sabem isso na prática. A formação médica tradicional privilegia aspectos biomédicos e deixa pouco espaço para a sexualidade, que é multidimensional e sociocultural. Então, um resumo: os médicos sabem tratar a infecção vaginal, mas não sabem perguntar sobre dor na relação. Eles sabem prescrever anticoncepcionais, mas não sabem orientar sobre libido. E poucos vão receber treinamento para lidar com temas como prazer, orgasmo, fantasia ou trauma sexual. Quase ninguém recebe formação prática para acolher a mulher sem julgamento. A falta de aproximação com os diversos tipos de expressão da sexualidade e de identidade de gênero tem início na graduação do profissional de saúde. Não é depois da residência ou na fase onde ele já está atuando no consultório, é na própria formação. E quando o profissional não pergunta, a paciente entende como um sinal subliminar, aquele sinal que você está implícito. Se ele não perguntou, é porque não devo falar. O silêncio do médico reforça o silêncio da paciente. E foram identificadas em vários estudos posturas evasivas de esquiva, negação, hesitação, silêncios ou desvio de assunto quando confrontado com demanda no campo da sexualidade e justificativas dos médicos como excesso de atribuição, sobrecarga de trabalho, pouco tempo de consulta. Eu tenho colegas que sempre falam: não, quando a paciente vai falar alguma coisa sobre sexo, ele já fala: e o preventivo, já colheu? Então, porque ele não se sente bem na hora de tratar e conversar sobre a sexualidade. Dessa forma, o consultório, que deveria ser um espaço seguro, ele se torna um lugar de tensão, e o resultado é uma medicina que trata órgãos, doenças, mas não trata experiências. Por isso, falar de sexualidade feminina não é apenas uma questão técnica, é uma questão ética. Então, quando o médico tiver dificuldade de falar com você sobre a sua sexualidade, se coloque e fala: doutor, eu preciso de uma orientação sexual, mas se o senhor tiver alguma dificuldade nisso, por favor, me indica alguém com quem eu poderia falar sobre isso, porque o médico pode conhecer um colega dessa área da sexologia e te encaminhar para ele, para você conseguir ter uma escuta realmente qualificada do teu problema. Sexualidade não existe de forma isolada, ela conversa com a saúde mental o tempo todo, e os dados científicos deixam isso
cada vez mais claros. 70% dos pacientes com depressão medicados com antidepressivos vão relatar disfunção sexual. Até 80% dos indivíduos com perturbações ansiosas apresentam problemas sexuais também. E a taxa de disfunção sexual entre os pacientes com transtorno depressivo maior é de 13 a 62%. E lembre-se, depressão é um quadro que é mais comum, mais diagnosticado em mulheres. Ou seja, se ela já tem a depressão, a chance dela ter uma disfunção sexual é muito grande. Um estudo clássico de 1999 mostrou que a ansiedade está associada à disfunção de excitação. Então, quem tem ansiedade tem 3,5 vezes mais risco de ter disfunção de excitação. Ela também está relacionada à disfunção de orgasmo. Quem tem ansiedade tem 2 vezes mais risco de ter problemas com o orgasmo. Também está relacionada com inibição do desejo. Quem tem ansiedade tem 2,3% mais risco de ter inibição de desejo. Quem tem ansiedade tem 1,8 vezes mais risco de ter secura vaginal e 4,5 vezes mais risco de ter dor na relação, o que a gente chama de dispareunia. A ansiedade pode travar a excitação e o contrário também é verdadeiro. A depressão pode apagar o desejo e a falta de desejo também pode causar depressão. O trauma sexual, o trauma em relação à sexualidade, pode transformar um toque comum, em ameaça. E imagina um toque sexual, se eu já tenho esse trauma ali. E também um toque ameaçador vai gerar o trauma. Isso é um ciclo que se realimenta, ele é bidirecional, um influencia o outro. Disfunções sexuais não tratadas alimentam quadros de ansiedade, depressão e baixa autoestima. As pessoas que enfrentam os desafios na esfera sexual, como as disfunções sexuais ou insatisfação, podem experimentar um aumento de estresse, ansiedade ou mesmo depressão. É um ciclo que, se você não quebra, ele vai se perpetuar, ele vai se realimentar. Ele só se quebra quando alguém pergunta e quando alguém escuta e quando alguém valida essa queixa. Disfunções como vaginismo, dispareunia, transtorno de excitação, transtorno de desejo e anorgasmia são extremamente comuns, mas elas são subdiagnosticadas. O vaginismo afeta 3 a 5% da população feminina. A anorgasmia, que é a ausência ou dificuldade em atingir o orgasmo, tem uma prevalência de 5 a 40%, dependendo do estudo. Numa regra geral, generalizando, nós pensamos que 1 a cada 10 mulheres nunca atingiu o orgasmo. Em relação ao desejo sexual, o estudo da vida sexual do brasileiro, da doutora Carmita Ábido, em 2002, mostrou que 34,6% das mulheres brasileiras falaram que tinham falta de desejo e que 29% das mulheres tinham dificuldade de orgasmo nesse estudo. 81,6% das mulheres não atingem o orgasmo sem estímulos adequados e preliminares. Isso também foi observado no estudo da vida sexual do brasileiro. Mas por quê? Por que que a mulher não fala e por que que o médico não pergunta? A mulher, ela passa a acreditar que o problema é dela, que é meu corpo que não funciona, eu não sou suficiente. E isso vai gerar ansiedade, baixa autoestima, depressão, vergonha do próprio corpo, perda da identidade sexual. E quando a mulher sofre em silêncio, o relacionamento sofre junto. Os estudos mostram que tem uma correlação significativa entre a qualidade do relacionamento conjugal e a função sexual. 32 pacientes com disfunção sexual do estudo lá de Aracaju classificaram o seu relacionamento como infeliz, porque elas têm disfunção sexual. O relacionamento
temperado com uma disfunção sexual, gera afastamento, ressentimento, sensação de inadequação. Geralmente é um relacionamento que não tem diálogo e a vida sexual vai deixar de ser um espaço de prazer e vai ser mais uma fonte de tensão, de pressão e de insatisfação na vida daquela mulher, principalmente. O mais grave é que muitas mulheres acreditam que sentir dor na relação é normal, que não ter desejo é normal, que não ter orgasmo é normal. E a ciência diz que não é normal, mas o silêncio perpetua os mitos, porque ela tem vergonha, medo de falar. A dor durante a relação, a dispareunia, afeta pelo menos 1,2% das mulheres antes da gestação e sobe para 14,4% durante a gestação. Quer dizer, tem fatores físicos e emocionais que são combinados ao longo da vida da mulher que vai provocar ela ter mais dor, mais um sintoma sexual do que o outro. E como que a gente rompe esse tabu? Como nós colocamos o assunto sexualidade como algo natural e necessário na nossa vida? Conhecer a anatomia do prazer é fundamental. O clitóris tem mais de 8.000 terminações nervosas e a única função dele é o prazer. É preciso entender que menos da metade das mulheres atinge o orgasmo regularmente durante a penetração. Para isso, para ter o orgasmo durante a penetração, além da estimulação indireta do clitóris pela parte da vagina, é preciso uma estimulação externa do clitóris também. É preciso saber que a resposta sexual feminina, ela é flexível, ela é variável. As fases entre desejo, excitação, orgasmo, elas podem acontecer todas juntas e não de forma fixa, separada. É para as mulheres que querem quebrar o silêncio e introduzir o assunto sexualidade na consulta, ela pode falar: doutora, tenho uma dúvida sobre a minha vida sexual. Doutor, posso falar sobre algo íntimo? Doutor, eu tenho sentido um desconforto, uma dificuldade, eu gostaria de entender melhor sobre a minha sexualidade. O senhor pode falar disso? Isso abre também a possibilidade do médico falar que ouvir, né, se interessar pelo assunto ou encaminhar você para uma consulta com alguém mais especializado, que tenha mais preparo para lidar com esse assunto sexualidade. Então, quando a mulher conhece o corpo dela, ela vai ganhar vocabulário, ela vai perder o medo, ela vai entender como as coisas funcionam, ela sabe quando buscar ajuda e ela vai exigir respeito do parceiro, do médico, do profissional de saúde. É importante que as mulheres conheçam o seu próprio corpo, a sua própria intimidade, os seus órgãos genitais, pelo nome que eles são. Um exercício prático para começar essa jornada de autoconhecimento é usar um espelho para conhecer a sua própria anatomia genital. Outra coisa é praticar, usar os termos corretos: vulva para a parte de fora, clitóris para a região ali específica para dar prazer e orgasmo para as mulheres, vagina, que é a porção interna que é voltada para a reprodução, os grandes lábios, os pequenos lábios, falar de uma forma oficial dos seus órgãos. Além disso, para o tratamento das disfunções sexuais, a primeira linha, principalmente para o orgasmo, mas também para o desejo sexual, é a masturbação direcionada. E lógico, muitas mulheres já tem vários casos na minha casuística que eu vou passando os exercícios e elas querem passar de fase rápido. Elas falam: "Ah, não, isso eu já sei". E daí vão lá, pegam um estimulador e vão estimular o clitóris, vão estimular a vagina, mas o cérebro ainda não passou pela dessensibilização, não está presente, ainda não permitiu aquilo, porque ele está há muito tempo travado, muitas barreiras foram construídas para o estímulo sexual provocar o que ele deve provocar, que é o orgasmo. Então elas vão lá querendo passar etapas e voltam falando: doutora, me deu muita dor de cabeça, nossa, 3 dias de dor de cabeça, nunca mais.
Por quê? Porque ela não preparou, o cérebro dela ainda está bloqueado. Então, é preciso um passo a passo para a gente ir fazendo com que o cérebro permita esse estímulo e interprete esse estímulo de forma prazerosa. Porque a vida toda ele foi ensinado a ter medo desse tipo de estímulo, a ligar o alerta, a ficar preocupado e julgando esse tipo de estímulo. É preciso, então, um passo a passo de presença, permissão, autoconhecimento, autoaceitação, autoexploração, para que o orgasmo realmente aconteça de forma prazerosa e de corpo inteiro, aquele orgasmo real. O conhecimento desenvolve essa autonomia, mas é preciso caminhar o caminho, seguir a rota, porque nós nascemos nessa sociedade que há mais de 2.000 anos, 3.000 anos está falando que mulher é pecaminosa, é do mal, ela precisa ser domesticada. Então, nós nascemos embutidas nessa sociedade e o nosso papel é ressignificar a nossa vida sexual, é ressignificar isso que a sociedade embutiu no nosso cérebro. E lógico, não é um caminho que você vai ter atalhos, é preciso seguir a rota. O silêncio sobre a sexualidade feminina não é individual, ele é social, ele é histórico e ele é estrutural da nossa sociedade. As heranças, elas precisam ser questionadas. Os ciclos, eles podem ser interrompidos e a história pode ser reescrita. E é por isso que eu estou me dedicando a te ajudar nessa rota, nessa jornada, e me faz muito bem levar essa mensagem de libertação e de sexualização para as mulheres. Quando uma mulher fala, ela não só se liberta a si mesma, como ela abre caminho para as outras. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu quero abrir esse caminho para você. Por isso que eu te convido, fale também, pergunte, busca, exija o seu prazer. Porque o seu prazer, ele não é um detalhe, ele é parte da sua saúde, da sua história, da sua humanidade. Você merece ser ouvida, você merece ter prazer, você merece ter orgasmo. Se esse vídeo fez sentido para você, se trouxe reflexão, se te ajudou a entender melhor por que ainda é tão difícil falar de sexo, compartilhe com outras mulheres. Comente o que você gostaria de ter aprendido sobre a sua sexualidade antes. E se inscreva aqui no canal para aprofundar esse tema com ciência, sensibilidade e liberdade. Porque falar sobre prazer não é indecência. Falar sobre prazer feminino é saúde, é ciência, é cura, é autonomia e, acima de tudo, é um ato de libertação. Conto com você. Até o próximo vídeo.